Ou ninguém conhece outra língua aí? Essa daqui para mim não está aparecendo. Quem levanta a mãozinha? Bom, eu vi que o Guilherme levantou a mãozinha, o Gabriel. Agora, se vocês não querem falar, bota lá no chat qual a língua que vocês falam, ou que vocês conhecem, né, ou que vocês estudam. Eu sei falar inglês. Bom, já temos alguém que sabe falar inglês. Alguém sabe falar espanhol aí? Pelo jeito não. Então, vamos lá. Há um tempo atrás, quando eu vim morar aqui em Campinas, eu fui naquelas lojas daqueles chineses que tem lá no centro. E estava olhando algumas coisas para comprar, para trazer aqui para casa e tal. Logo a gente não tinha muita coisa, né? Quando veio de Pernambuco para cá. E eu achava interessante que, às vezes, quando eles queriam falar alguma coisa que ninguém, que eles não queriam que a outra pessoa soubesse, eles falavam na língua nativa deles. Não sei se vocês já perceberam isso, quando foram em alguma loja de chineses e tudo mais. Alguém já percebeu isso? Ou só foi eu mesmo que percebi isso? Né? Então, a gente já pode ver aí que muitos já perceberam isso, né? Que quando eles querem conversar alguma coisa em relação a algo deles, pessoal, então eles falavam na língua nativa deles, mesmo eles falando o próprio português, né? E certa vez eu também estava lá na Monte Belo, e eu conheço um pouco de inglês, e ao lado da mesa sentou alguém que estava falando com outra pessoa em inglês o tempo todo. E assim, eu sou um tanto curioso em relação ao inglês, logo porque eu não tive tantas aulas de inglês de chegar a falar fluentemente. Mas eu sou curioso para escutar a maneira que eles falam. Não sei aqui quantos assistem filmes legendados ou com áudio em inglês. Alguém aqui assiste? Pode contar um pouquinho da experiência do que é? Só quando eu não tenho outra opção. Eu não. Não, assim, eu acho muito legal porque. E muito estranho, calma. Porque teve uma vez que eu tava assistindo uma série. E aí eu tava assistindo ela dublada, né? Mó preguiça de ler. Aí, depois, a outra temporada só tinha legendada. Aí tá, né? Assisti legendada. Só que a voz dele é muito. Deles são muito diferentes, sabe? Aí você fica, mano, como assim? Era muito melhor ter assistido legendado. Alguém mais tem alguma outra experiência? Os meus professores no curso do CCAA, quando eu estudava lá em Pernambuco, eles diziam que para você aprender o inglês, você precisa de duas coisas. Primeiro é escutar o inglês e segundo, repetir o inglês. Então, digamos, você primeiro precisava escutar a palavra em inglês corretamente e depois saber pronunciar ela. Eu assisto muito filme e às vezes até seriado em inglês e sem legenda. Por que isso? Porque você vai tendo um pouco de intimidade com a língua e seu ouvido vai, digamos, aprendendo mais um pouco sobre a pronúncia. Não sei se o Gabriel pode falar aí, falar alguma coisa, mas assim, eu acho que você, quando assiste algum filme em inglês, você pega um pouco da pronúncia do que é o inglês. Não sei se alguém mais que estuda inglês, faz CCE ou cultura inglesa, ou algum outro curso de inglês, pode falar mais um pouco sobre isso.
E aí, alguém pode mais falar alguma coisa para a gente poder chegar em nosso assunto da lição de hoje? O pessoal está levantando a mão, mas ninguém está falando. Catarina não deixou eu falar aqui. Bom dia, pessoal. Aqui, principalmente, a gente estuda inglês aqui no seminário, mas não para fala, né? Mas a gramática, para poder ler. Só que o nosso professor instrui muito você começar a buscar, entender a fala, principalmente por aquilo que você gosta. Seja por série, seja por música, você ter essa influência e conseguir entender o que eles falam através da linguagem deles mesmo. Porque uma coisa é você ler, outra coisa é você ver eles falando, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então é muito importante a gente conseguir se familiarizar com a fala deles. Certo. E puxando um pouco para a nossa lição de hoje, ela fala muito sobre questão de parábolas, né? Quando Jesus ensinava aos discípulos e ao povo através de parábolas, certo? E eu queria saber, alguém mais tem alguma experiência falando sobre parábolas? Então vamos lá. As parábolas que eram ensinadas por Jesus, elas tinham alguns objetivos, né? E esses objetivos, eles são bem claros quando a gente vê lá em Mateus 13, de 10 a 15, que eu vou pedir para alguém que abra aí o microfone e faça a leitura desse texto. Mateus 13, de 10 a 15. Alguém pode abrir, ler aí para mim, por favor? Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvires com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Vamos lá. Lemos aí o texto da explicação da parábola, mas vamos dar o contexto do que estava acontecendo quando Jesus estava explicando essa parábola aos apóstolos, né, aos discípulos dele. Ele estava falando sobre a parábola do semeador, certo? Diz que o semeador saiu a semear e semeou em meio a rochas, a espinhos, em terra fértil. E ao se tratar, falando dessa parábola, né, ele tinha dois objetivos bem simples de entender, né? E até ele fala aqui no contexto da explicação da parábola, né? Que o primeiro objetivo dele, que Jesus tinha, era falar aos discípulos dele, né? Mas que aquelas pessoas que teriam o coração endurecido, de forma que elas não entendessem. Então, muitas coisas Jesus falou através de parábolas. Sabe quando você quer dar uma indireta a uma pessoa, mas não quer que as outras saibam que você está falando diretamente para aquela pessoa?
eu entendo, até talvez o Rubem possa me falar alguma coisa, eu entendo que era justamente isso que Jesus estava querendo fazer. Ele estava falando aos discípulos dele, certo? Como seria o reino, né? Falando aqui da mensagem da semeadura, né? Quando o semeador saiu a semear e falou a diversas pessoas, mas alguns teriam um coração endurecido, outros nasceram entre espinhos, né? E quando a semente caía em terra fértil, ela crescia, mas Jesus estava querendo mostrar, né, que pessoas estariam aprendendo dele, né, mas outras pessoas não entenderiam o que ele estaria falando. Eu acho que o Rubem ia falar e fechou o microfone. A gente pensar isso. Oi? Não entendi. Vou soltar de vez aqui, a Catarina mexeu aqui. É legal a gente pensar assim, que quando Jesus fala por parábolas, ele fala diretamente a um povo, a uma cultura, e as parábolas têm muito a ver com a cultura que eles estavam inseridos. Né? É claro que para a gente hoje, o que tem a ver sair a semear? Né? Não tem muita coisa a ver. Nós não entendemos muito a dracma perdida, não faz sentido para nós a ovelha. Né? Então, as parábolas estavam inseridas na cultura, mas elas têm, por fim, mensagens que, de certa forma, são enigmas para aqueles que pertencem ao reino de Deus. E a chave para o entendimento dessas parábolas é justamente o Espírito Santo, né? É ele o tradutor delas, é ele que esclarece elas para a gente. Isso é uma coisa maravilhosa a gente pensar. E Deus nos capacitou a entender todas elas. Certo. E esse era o segundo objetivo que Jesus tinha, né? Era ensinar os discípulos, né, a respeito das verdadeiras respostas sobre o reino de Deus, que o reino de Deus já havia chegado e que Jesus era o rei. E através das parábolas, ele ensinava coisas do reino, né? Mas assim, ainda por mais que ele ensinava as parábolas, muitas vezes ele tinha que explicar elas. Por quê? Ele tinha que explicar elas. Agora eu preciso que alguém leia Marcos 4, de 21 a 25. Alguém pode ler para mim? Marcos 4, de 21 a 25. Bom dia, Eladio. Posso ler? Pode. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, com atenção. Então, acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mais do que o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Desculpa, a Catarina está subindo em mim, por isso eu engasguei aqui. Fica tranquilo. Vamos lá. Darli, o que é que isso que o Rubens leu agora tem a ver com o que você estava falando sobre a parábola do semeador? Alguém entendeu? Já o propósito dessa outra parábola em relação à parábola da explicação da parábola do semeador? Dessa vez o Rubem vai ficar quietinho para não dar spoiler. Vamos lá, quem vai falar ou eu vou ter que indicar? Eu acho que vou ter que indicar, hein? Vamos lá, Larissa Moreira. Sabe me dizer o que é que tem a ver uma com a outra? Então, nos dois, né, fala para quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os dois tá falando mais ou menos sobre isso, né? Da gente se atentar no que ouvir.
E aí, falou sobre o ouvir, tá correto. Mas eu quero mais. Vamos lá, quem mais? Vamos lá, Gui. Fala para nós. E aí, Gabriel? O que pode dizer mais? Eu acho que é um pouco mesmo do que a Larissa disse, de quem pode ouvir, né, que ouça e preste atenção na parábola e entenda a parábola para seguir depois os caminhos de Deus. Acho que na parábola da candeia ele fala da luz para iluminar as coisas, e na parábola da semente a luz meio que seria a palavra de Deus. Quando você segue a palavra de Deus, talvez, porque aí você seria a semente que germina e dá a planta depois. Acho que é isso que eu entendo mais. Certo. Agora vamos explicar o que é que está acontecendo. Na parábola do semeador, Jesus precisou explicar aos discípulos o que estava acontecendo com a parábola, né? Muita coisa do que era do reino de Deus no Antigo Testamento ainda estava muito encoberto, né? E coisas muito, digamos, secretas e tudo mais. E com a vinda de Jesus, muita coisa começou a ser revelada, né? Mas revelada e as pessoas ainda assim não tinham entendimento do que estava sendo revelado. É tanto que na parábola do semeador, os discípulos tiveram que perguntar a Jesus: e aí, o que o senhor quer dizer com essa parábola? Com a parábola da candeia, a gente já pode entender algumas outras coisas que estão acontecendo. Digamos, a palavra de Deus é a luz, a gente entende isso, a gente precisa ouvir, precisa tudo isso que vocês falaram, mas muita coisa estava ainda parcialmente coberta, né? E Jesus, para poder ensinar, ele ensinava através de parábolas para que as pessoas pudessem entender. Mas não sei se vocês sabem, até agora olhando aqui, se vocês sabem o que é uma candeia. Alguém sabe o que é uma candeia? Alguém sabe? Bom, se ninguém falou é porque eu acho que ninguém sabe. Então vamos lá. Candeia é uma luz. Fala, Rubem. Não, pode explicar. Candeia é uma lâmpada, na verdade, né? Digamos, a lâmpada você nem sempre tá lá com, digamos, pode ser uma vela. Até me lembrou uma música de quando eu era criança, né? Que dizia assim: esta é a minha pequena luz, vou deixar brilhar. Né? Às vezes dizia pedaço de assim: debaixo da cesta não, vou deixar brilhar. E a candeia é justamente isso, uma lâmpada formada de um recipiente cheio de óleo que queimava para dar luz. Mas assim, vamos lá. Alguém deixava essa candeia no chão ou embaixo de uma cama? O que é que vocês acham? Será que ela clarearia? Ela dissiparia a luz a ponto das pessoas se verem? Eu acho que não, né? Eu acho que você não veria, e até o Miguel tá botando aqui no negócio que não. Ela teria que ficar onde? Vocês entendem que essa candeia teria que ficar onde? No alto dele, bem no No alto da teto, é isso, casa. no alto. Teria que ficar num local em que todos pudessem ver, né? E a parábola da candeia, Jesus quer dizer mais ou menos isso, né?
que o reino dele, muita coisa ainda estava para ser aberto às pessoas, e que poucas pessoas ainda tinham conhecimento de entender o que ele falava através de parábolas. E a gente pode entender um pouco disso se a gente for lá para Lucas 24, de 44 a 49. Aí eu quero que outra pessoa leia. Lucas 24. De 44 a 49. Qual que é, Iderli? É Lucas 24, de 44 a 49. Quem achou aí, leia, por favor. Lucas 24, de 44 a 49. Quer que eu leia, Iderli? Pode ler, Miguel. 44 e 49, né? Lucas Em 24. seguida, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que deviam se cumprir tudo a lei de Moisés. Os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem a Escritura. E disse sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seriam proclamado com autorização do seu nome e de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês promessas do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Vamos lá. Esse texto que a gente leu agora de Lucas 24 seria a melhor explicação para a parábola da candeia, certo? Por quê? Na parábola da candeia, voltando lá para Marcos, eu fiz o favor de desmarcar aqui. Ele, no versículo 1 diz assim: também lhe disse, vem porventura a candeia para que ser posta debaixo do alqueire da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Muitas coisas do ministério de Jesus, né, do reino, estavam, como eu falei, ainda um pouco veladas, ainda pouco compreensível, e muitas vezes as parábolas que Jesus falava tinham que ser explicadas por ele mesmo. Não sei se o Rubens quer falar, mas ele está com o microfone aberto. Mas vamos lá. Abre sem querer. Mas podemos falar assim. Depois conclui essa ideia, depois a gente fala. Beleza. Então, muita coisa do que Jesus estava falando não era necessário que ele mesmo explicasse. E com a vinda agora do texto lá de Lucas 24, de 44 a 49, mais precisamente no versículo 45, que diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Certo? Isso, vamos botar numa ordem cronológica aqui, foi após a ressurreição de Jesus, certo? Antes da ressurreição, Jesus tinha que explicar. Após a ressurreição, né, com a volta dele, ele chega para explicar, Jesus explica as Escrituras e principalmente as parábolas a eles, dando agora entendimento da palavra para eles, certo? Então, eles antes Jesus tinha que explicar a parábola, agora Jesus estava dando entendimento para que eles, por si só, conhecessem as Escrituras.
e ao ler as escrituras eles tivessem entendimento daquilo que estava se falando. Que até aquele momento em que a volta de Jesus, eles não entendiam completamente. Mas com a ressurreição deles, eles passam a entender. Entender com a própria explicação das escrituras. Eli, Fala, Rubem. é legal a gente pegar, né, o gancho da última aula, que a gente falou sobre conversão, sobre discipulado. É justamente isso. Se vocês olharem para a conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos não tinha entendido nada a respeito da salvação. Exato. E assim somos todos nós. Porque a palavra diz que o que a gente precisa para ser salvo é crer na palavra que foi pregada. Que Jesus morreu, que ressuscitou para nossa justificação, que ele morreu pelos nossos pecados. E quando nós cremos nisso com a nossa mente, com o nosso coração, confessamos isso com a nossa boca, então nós estamos aptos a receber o Espírito Santo, e a partir daí nós começamos a ter esse entendimento. Então, a gente acha que os discípulos, quando foram chamados por Jesus, imediatamente eles começaram a entender tudo, e não foi assim, eles passaram por uma escola, e é isso que a gente está fazendo aqui, é uma escola, a gente está sendo capacitado pela palavra de Deus a entender. Esse negócio da lâmpada tem uma tradução muito literal para nós com relação a essa palavra que está sendo pregada. Porque sem essa palavra nós não entendemos. Se a gente não reler e for exposto para a gente várias vezes essa palavra, nós não entendemos. O reverendo Carlos, o pastor Dado, falou no último domingo, uns 2 domingos atrás, que alguém questionou ele, falando que na nossa igreja se lê muito a Bíblia. Né? Nossa, como ler a Bíblia. E a igreja está ali exatamente para isso, é para ler a Bíblia, porque é ela que esclarece a nossa mente. Com essa conversão, que nós estamos num processo, você é convertido? Nós estamos em processo de conversão. Ela vai durar a nossa vida inteira. Quanto mais próximo de Jesus a gente está, mais apto a gente está a entender essas parábolas e aplicar ela na nossa vida e na vida dos outros. Não, e até o texto que fala lá, agora não estou lembrando o endereço, né? Mas ele diz assim: sede santos, assim como eu sou santo. Então, para a gente chegar à santificação de Jesus, a gente tem que se santificar. Então, se santificar a partir da leitura e do relacionamento íntimo com Deus. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Então, depois das pessoas terem um entendimento, né, de como, na leitura de uma parábola, você ter um entendimento correto daquilo que Jesus estava querendo explicar. Você viu no versículo 45 aqui, que Deus abriu o entendimento para que as pessoas compreendessem as Escrituras, mas você acha que parou por ali? Tem mais alguma coisa depois daquilo ali que Jesus fez? A gente leu o versículo, os capítulos lá, o capítulo de Lucas, né, de Lucas 24, de 44 a 49, e nele tem algo mais. Ele não ficou só parado ali no entendimento. O que é que teve a mais ali? Eu quero ouvir um pouco de vocês. Vamos lá, ou vocês falam ou eu indico? Vamos lá, Larissa Ferres. Qual foi a pergunta? Vocês acham que só foi o entendimento das Escrituras que veio no decorrer daquele texto que a gente leu, ou teve mais alguma coisa? Teve a explicação, né, de Jesus. Se eles só ler, eles não entenderam, entendeu? Aí Jesus teve que explicar para eles tiveram que correr atrás de saber. Vamos lá, a gente viu que ele abriu entendimento para as Escrituras, mas tem algo a mais que aconteceu, né? Aconteceu isso depois que Jesus ressuscitou, não foi na época que ele ainda estava com os discípulos, que ele falava sobre as parábolas, mas é algo que aconteceu depois que ele ressuscitou, né? Então, a gente viu que Deus estava dando entendimento
das Escrituras para aquelas pessoas, mas não parou só ali. Teve algo que aconteceu a mais do que aquilo, que é algo que vai nos fazer, a partir de agora, proclamar algo mais. E eu quero ouvir de vocês o que é esse algo a mais. Já para saber se vocês estão prestando atenção na aula. Então, aqui no 47 fala, né? E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhos dessas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revertido de poder. Então, eu entendi aqui, né, que fala do arrependimento, né? Porque Jesus morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. Então, eu entendi muito isso e que nós somos testemunhas dessas coisas. E é que através disso devemos falar para as outras pessoas sobre Jesus. Também, mas o que eu quero mais expressar no que a gente está falando aqui é o que está lá no versículo 49 que a Larissa leu. Né? E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E nisso a gente pode ver o quê? Né? Que nesse momento, com a vinda do Espírito Santo, o que aconteceu nesse momento era algo ímpar. Né? Era uma boa nova tão grande que não cabia naquelas pessoas. Elas tinham que sair a pregar o evangelho e não importasse se a pedra fosse escutar, se a água fosse dobrar, mas era algo tão boa nova, algo cheio, que você foi preenchido de algo tão grande, do poder de Deus. Imagina você ser revestido de algo, digamos, todo mundo aqui gosta de, às vezes, assistir anime e tal, você tá lá sendo o Goku e tá com aquele poder lá nas alturas, só que aquele poder ali é irrisório, né, em relação ao poder que Jesus nos dá. Né? Então, você está revestido de poder e você tem que sair para fazer algo. Então, o algo que tem para sair é você sair para divulgar o evangelho, para proclamar a palavra de Deus. E nisso eu fico até sem palavra para dizer, né? É algo que é tão grandioso que a gente tem que fazer, que é algo nosso, é nossa responsabilidade divulgar o evangelho. Mas para conhecer mais sobre os mistérios do reino de Jesus, a gente precisa entender, né? E Deus nos deu entendimento no versículo 45, Deus nos revestiu de poder no versículo 49. Mas é preciso de algo mais para podermos completar o ministério que Jesus tem nos dado. O Espírito Santo é uma das chaves para compreender os mistérios das Escrituras. Ele, através do Espírito Santo, ele nos deu entendimento, nos revestiu de poder. Mas ele frequentemente falava lá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E para podermos ter ouvido, nós termos essa segunda chave do ministério que Jesus tinha para conosco, é necessário a gente ter um relacionamento íntimo com ele. E era justamente o que os discípulos tinham com ele. Esse relacionamento íntimo que faziam com que eles tinham, na volta de Jesus, tinham tido o entendimento sobre as Escrituras, eles vieram a ser revestidos de poder e eles agora tinham tido relacionamento íntimo com Jesus. Que o quê? De modo que facilitou a compreensão sobre o reino de que Jesus deixou aos discípulos, para animar eles e usando eles a anunciarem a boa nova do Evangelho. Vamos ler mais um texto? Vamos ler Mateus 5,16. Quem achar fácil aí, rapidinho leia.
Mateus 5,16? É. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha lá. Falando sobre que brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras que glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então a gente vê aqui mais uma vez, ligando ao texto da candeia, né? Nós somos a luz do mundo e sal da terra. E cabe a nós, né, mostrar as nossas obras e glorificar o Pai que está nos céus. E a gente só consegue ver tudo isso que a gente está falando hoje na nossa lição aqui, entender as parábolas, ver o mistério revelado, né, do que é a palavra de Deus e tal, a gente, a partir tendo um momento do sendo revestido do poder do Espírito Santo, tendo um relacionamento íntimo com Ele, para que a gente possa conhecer o seu reino. E eu quero desafiar vocês o seguinte, certo? Eu quero desafiar vocês a, durante essa semana, estarem lendo parábolas, certo? E eu quero ver se o Rubem, na semana que vem, cada um pelo menos leia uma. Eu posso até depois sair colocando o texto para cada um ler e colocar depois, na semana que vem, se o Rubem permitir, para que vocês digam o que vocês entenderam daquela parábola. Do que Jesus queria dizer com aquela parábola. Pode ser assim, Rubem? Legal, Ederli, deixa confirmado já. Começamos a aula semana que vem assim. Pois beleza. Então eu quero que cada um procure um texto bíblico. Eu posso até falar alguns aqui de parábolas, certo? Eu vou deixar 4, na verdade. Então, cada um depois dá uma olhada lá e verifica. Você mesmo, eu não entendi direito. Não, é porque na semana que vem, cada um vai falar um pouco sobre o que entendeu de uma parábola. Eu vou deixar 4 aqui, vou até pedir para o Rubem colocar no chat aqui os textos que eu for falando, para que na semana que vem cada um dizer mais ou menos o que entendeu da parábola, né? Resumir um pouco ela e falar o que aprendeu com ela. Ederli, Oi. aqui o chat, ele apaga assim que acabar a aula. Eu vou copiar e vou mandar no grupo da UPA daí, tá? Pode ser? Pronto, tranquilo. Vamos lá. A primeira parábola está lá em Mateus 13, de 24 a 30. É a parábola do joio e trigo. A segunda parábola, do grão de mostarda, continua lá em Mateus 13, de 31 a 32. A terceira é da semente, está lá em Marcos 4, de 26 a 29. E a última parábola, a do tesouro escondido, está lá em Mateus 13, 44. Mateus 13, 24 a 30. Mateus 13, 31 e 32. Marcos 4, 26 a 29. E Mateus 13, 44. Vocês anotem aí essas parábolas, passem para o restante do pessoal, certo? E na próxima aula, o Rubem vai cobrar de vocês aí, que vocês estão, um resumo pequeno da parábola e o que vocês aprenderam com ela. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Pergunte agora ou cale-se para sempre.
Algum comentário também sobre a aula de hoje? Por favor, fale. Abra o microfone e solte sua voz. Nós queremos lhe ouvir. Vamos lá, gente. Alguém fala, por favor. Acho que tá tudo certo, deu para entender bem. E aí agora a gente vai continuar essa discussão das parábolas na semana que vem. Então vamos orar? Rubem, tu pode orar por nós? Pedindo para que Deus nos ajude a cada dia a ter mais entendimento sobre a palavra dele, que venhamos a ter uma vida mais íntima com ele, né? Um relacionamento mais sincero e íntimo com ele. Bem, vamos orar então, gente. Senhor, muito obrigado mais uma vez por este domingo. Mais uma vez nós nos reunimos aqui em Teu nome, na Tua presença, nós ouvimos a Tua palavra, na Tua presença nós discutimos sobre ela. E diante disso, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e que esta palavra seja luz para as nossas vidas. A Tua palavra, ela instrui os nossos caminhos, elas nos direcionam. E nós te louvamos e te agradecemos, que nós possamos ter cada vez mais fome e vontade de nos alimentar dessa palavra. Ela nutre a nossa alma e nos sustenta diante de ti. Pedimos isso no nome de Jesus, com a tua bênção sobre as nossas vidas nesse domingo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe, gente. Um grande abraço em vocês aí, tudinho. E voltamos sábado, com a nossa programação da UPA e no domingo com a escola dominical. Joia. Só lembrando que a nossa programação sábado ela vai ser uma live, né, da federação. Então fiquem atentos aí. O pastor Flávio logo vai soltar mais informações. Vai ser gravado no nosso templo. Amém. Então fique atento aí à programação, hein? Um abraço, galera. Até mais. Bom domingo para vocês. Tchau, galera. Bom domingo. Até. Bom fim de semana para todos.